Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, por favor, capítulo 1. Aí assentado mesmo, mas em reverência total à palavra de Deus. Efésios, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 em diante. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estão comigo, amém? Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo, o amado. Verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Glória a Deus, até aí. Em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós lemos de Efésios traz um início de uma exposição do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele chama do mistério de Cristo. Aqui no verso 9 ele fala, ele nos revelou o mistério da sua vontade, né? E mais à frente ele vai repetir esse termo algumas vezes, aquilo que estava oculto pelos séculos dos séculos, de geração em geração, era um mistério, foi revelado em Jesus Cristo e foi revelado a nós pelo Espírito Santo, aleluia. Nós somos privilegiados porque nós conseguimos entender esse mistério que estava oculto, por isso que muitos judeus da época não conseguiam entender, não conseguiram compreender a vinda do Messias do jeito que veio. Eles esperavam de uma outra forma, de uma outra maneira. Então foi um mistério, mas esse mistério foi revelado, esse mistério foi descortinado para todo aquele que crê, para todo aquele que abre o coração. E aqui, nessa exposição, o apóstolo Paulo fala da nossa posição em Cristo, fala da nossa herança em Cristo, fala de tantas bênçãos e maravilhas que nós temos em Cristo, mas também fala de uma responsabilidade, de um papel que nós temos diante desse benefício que nos foi dado. É incomparável o tamanho do benefício, da graça, da bênção de Deus,
dada a todos nós. É incomparável como nós fomos beneficiados, abençoados pelo Senhor, tendo acesso à presença dEle, ao entendimento, à revelação de quem Jesus é, do propósito dEle, do que Ele fez. Ele diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele já tinha o desejo de nos encontrar, já tinha o nosso nome. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno, Ele habita na eternidade, Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Amém? Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Ele conhece todas as coisas, já tinha em mente o nosso nome e o dia em que nós estaríamos diante dEle. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, mas Ele não nos escolheu apenas para essa herança bendita, para essa salvação maravilhosa. Não nos escolheu nele apenas para desfrutar da graça, excepcional que Ele tem para nós. Diz aqui que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então Deus é rico em graça, em misericórdia, em perdão. Aleluia, Ele fez uma obra em Cristo Jesus, Deus fez uma obra em Cristo Jesus, onde Ele manifestou a riqueza da sua graça. Deus é rico em graça e misericórdia. Ele nos perdoou, Ele garantiu a salvação, Ele nos deu uma herança, Ele nos chamou de filhos, mesmo nós sendo gentios. Ele fez uma obra extraordinária para nos abençoar. Quantos são privilegiados pela obra de Jesus na cruz? Quantos realmente se regozijam por isso? Aleluia! Somos privilegiados. Mas diz o texto aqui que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então eu quero que você, se puder, diga para um ou dois aí do seu lado: Deus te escolheu também para a santidade. Aleluia. Eu falei durante várias quarta-feiras, está lá no canal do YouTube, uma série de mensagens sobre santidade ao Senhor. E nessa série de mensagens, eu fiz uma exposição longa, detalhada, que eu não posso fazer aqui, não cabe, não dá tempo. Foram várias mensagens para mostrar o propósito de Deus com a humanidade. E esse propósito de Deus com a humanidade, ele tem a ver com a santidade. Resumidamente, mas bem resumidamente mesmo, Deus cria o ser humano para se relacionar com Ele, mas esse relacionamento com Ele tinha que ser com base na santidade, na separação do homem e da mulher, do homem no sentido geral, separação do pecado, que ele não fosse rebelde, incrédulo, que ele continuasse crendo no Senhor, obediente, fiel ao Senhor, andasse num caminho reto diante de Deus. Com base nisso, haveria um relacionamento maravilhoso e constante, onde Deus estaria com o homem todos os dias, e Ele estava cumprindo fielmente isso, todos os dias visitando Adão, e Adão desfrutando da companhia divina. Porém, nós sabemos a história, como que Adão e Eva se rebelam contra Deus, incitados por Satanás, que foi o primeiro rebelde mentiroso nos céus. Há um movimento então maligno de rebelião contra Deus, onde no cerne da questão está a soberba da vida, que é a vontade do homem viver a vida do seu próprio jeito, sem um Deus que diga como ele tem que viver, sem um Deus que dite as regras, sem um Deus que interfira, que diga, olha, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, e isso aqui eu recebo, eu aceito. Então o ser humano, ele tem dificuldade de viver debaixo de regras divinas, de regras de santidade, e isso é a soberba da vida, o homem e a mulher quererem viver do seu próprio jeito, escolherem como viver da maneira certa.
Deus, então, Ele quer esse relacionamento. O homem e mulher se rebelam contra Deus, são depostos do jardim, perdem a sua bênção, a sua herança, e aí começa essa história com a humanidade. Deus continua dando chance e acreditando nessa humanidade e querendo esse relacionamento, e o homem no pecado, o ser humano na iniquidade. A história vai se desenrolando até que Deus destrói toda a humanidade no dilúvio, porque Deus já não suportava mais a iniquidade. Depois de centenas e milhares de anos, dilúvio. Deus continua acreditando, investindo na humanidade. Ele tem um propósito. E aí recomeça a história com Noé e sua família. A iniquidade começa a aumentar novamente, e Deus fala: olha, não dá para investir na humanidade inteira, então eu vou separar um povo, para que esse povo seja um povo sacerdotal, e ele me represente diante da humanidade, ele guarde a minha lei, ele seja uma nação sacerdotal. Então Deus começa uma história com Abraão, chama Abraão para começar uma história com um povo, uma nação. E Deus fala, né, que queria formar uma nação santa, uma nação peculiar, uma nação que fosse dele. Está lá em Levítico 11, 45 e Êxodo 19, 5, que eu não vou ler agora, mas diz que Deus falou que esse povo seria um povo peculiar dentre todos os povos, e que esse povo, ele deveria ser um povo santo, separado, porque Deus é santo e separado. E aí essa nação também não cumpre com os acordos da aliança, de santidade, de separação. Por causa disso, Deus vai lá e separa uma tribo, que é a tribo de Levi, estabelece essa tribo para ser uma tribo especial diante de todas as tribos e representar o Senhor para a própria nação que deveria ser santa. E aí essa tribo também falha, vacila. Deus, dentro dessa tribo, escolhe a linhagem de Arão para serem sacerdotes. E aí essa linhagem de Arão, de sacerdotes, eles estariam mais perto do Senhor, como Deus sempre desejou com a humanidade, mas a humanidade desprezou, a nação desprezou, os levitas desprezaram. Então agora o privilégio é da linhagem de Arão, os sacerdotes, né? Eles deveriam estar perto do Senhor, em intimidade com o Senhor. E eu falei sobre tudo isso já na pregação, então eu estou passando rápido. Mas dentro da própria linhagem de Arão, houveram aqueles que também desprezaram o Senhor, que viveram em iniquidade e foram mortos por causa disso. E Deus vai a história caminhando com duas linhagens específicas, de dois filhos de Arão, até que chega em Eli, e no tempo do sumo sacerdócio de Eli, né, Deus fica indignado com a iniquidade dos filhos de Eli, com a passividade do sacerdote Eli, e fala: olha, acabou para a sua linhagem não suporto mais, não dá mais, você está negligenciando totalmente os meus preceitos, a minha santidade, não dá para me relacionar com você e nem para suportar o que vocês estão fazendo em Israel. Está uma vergonha, está uma bagunça. E aí Deus fala: vou eliminar. Então, dentro da própria linhagem de sacerdotes, há uma outra linhagem de Eli, que a casa dele cai. E Deus fala assim: olha, eu vou levantar uma linhagem, uma casa fiel diante de mim. E essa casa, mas lá na frente, é uma história muito longa, você tem que pegar as mensagens para você ver como é linda essa história. É a casa de Zadok. Deus levanta Zadok da mesma linhagem de Finéias, que também foi um homem zeloso, né, nessa linhagem aí, e ele se torna uma casa sacerdotal de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um propósito com a santidade, de trazer o homem para perto dele, para entender o coração dele, para representar ele, para ser um intercessor, para andar com ele. Deus quer se relacionar, mas o relacionamento com Deus é com base na aliança e nos preceitos do Senhor. Diga amém. Se você está entendendo, diga aleluia. E aí, irmãos, nós vemos aqui em Efésios, Deus falando que isso é para todos nós agora, para a igreja do Senhor, que Ele nos escolheu, nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. E aí talvez você pergunte assim:
Ué, mas eu pensei que isso era para o sacerdote, pensei que isso então era para o pastor da igreja. Ele que tem a responsabilidade de ser santo, de carregar a presença, de andar em retidão. O problema é dele. O problema é dele, é da casa dele, é de quem prega, né? A questão é com ele. Se eu pecar, se eu errar, não tem muita consequência, não tem muito problema. Eu sou só mais um na multidão. Não. Quero te dizer que Deus conhece você pelo nome e a sua vida importa para o Senhor. A sua vida importa porque Ele te ama e quer te salvar, mas a sua vida também importa, porque Ele quer estabelecer em você a santidade dEle, para que você o represente nessa humanidade caída. Quantos estão entendendo, amém? Então isso agora é para todos nós. Deus sempre buscou uma nação, e ao haver incapacidade humana diante do pecado, enviou a quem? O próprio Filho dEle, para nos santificar. Como nós lemos aqui, Cristo, nele nós temos redenção, pelo seu sangue, remissão dos pecados. O próprio Deus fez algo extraordinário. Nós vamos chegar lá agora. A pergunta, antes de chegarmos lá, é: como pecadores podem se tornar santos? Como filhos da ira podem se tornar filhos de Deus? Eu não sei se você sabe, mas antes de nascermos de novo, porque só vê o reino de Deus aquele que nasceu de novo, antes disso nós éramos filhos da ira. Então, irmãos, a ira de Deus contra o pecado vai ser derramada sobre uma humanidade que rejeita a graça de Deus. Eu vou repetir: a ira de Deus contra a rebelião vai ser derramada sobre Satanás, os demônios, e sobre a humanidade que rejeita a graça de Deus. Agora, dentro disso, eu quero dizer algo que faz muito sentido, que talvez você não tenha se apercebido. Ninguém vai receber a ira de Deus, ninguém vai ser morto ou condenado à segunda morte, né, que é a separação eterna de Deus, por causa dos seus pecados, ou da gravidade dos seus pecados. Será que eu posso dizer isso? Mas como assim, se você acabou de falar que nós temos que viver em santidade? Como assim, se nós temos que viver em santidade, se Deus odeia o pecado e Ele vai punir o pecado com o juízo? Por isso que antes éramos filhos da ira de Deus. Então ninguém vai ser punido por causa dos seus pecados? Pergunte para mim, por que não, pastor? Eu vou te dizer, porque o problema maior não é o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua rebelião. O problema é somente rejeitar a graça perfeita de Deus. Ninguém vai ser condenado porque pecou demais, vai ser condenado apenas porque rejeitou a salvação que Cristo providenciou. Não importa o tamanho da rebelião, o tamanho do pecado, se houver arrependimento, Deus é um Deus de graça e de perdão infinito. Deus é um Deus que tira a gente do lamaçal do pecado, que tira a gente da iniquidade, que muda histórias. Deus faz coisas extraordinárias. Deus é um Deus de graça, de bondade, de amor. Esse é o nosso Deus. Ele muda quem estiver disposto a mudar. Quem experimentaram mudança aí na sua vida? E ainda mais, o Senhor disse que aquele que mais foi perdoado é quem mais ama o Senhor. Aquelas pessoas que vieram de uma condição de pior, sabe, aquele que vivia na bebedeira, caindo pela rua. Outro dia eu vi um homem aqui andando, meu Deus do céu, eu falei, coitado, ele não está conseguindo nem ficar em pé direito, ele cambaleava. Eu falei, meu Deus, ele saiu pela rua. Eu falei, Jesus amado. E cambaleava aqui, ele cumprimentou a gente, ele passa por aqui de vez em quando, e a gente fala, conversa com ele, mas ele está sempre bêbado quando passa aqui, então não consegue ouvir a palavra. Mas Deus pega alguém assim, totalmente bêbado, alguém totalmente perdido, alguém drogado, alguém, sabe, e Deus restaura e põe de pé, e muda a história, e muda a vida. Deus faz essas coisas, porque Ele é cheio de graça e de misericórdia. E às vezes a gente que, né, foi criado bonitinho, tudo certinho, aparentemente não tem problema nenhum, a gente se enche de orgulho e fala, não, eu não preciso tanto, né, eu estou
muito bem assim, né? Eu já estou pronto até para ir para o céu, né? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fiz nada de... Como se nós fôssemos merecedores. Irmãos, não há um justo sequer, ninguém é merecedor. Todos nós guardamos algum pecado e iniquidade no nosso coração. Todos nós precisamos da graça de Deus. No fundo, irmãos, todos nós temos um potencial para a maldade. Isso muitas vezes só não é destravado porque a gente não teve as condições e as pressões necessárias. Se tivesse, a gente ia ser terrível. Um dia eu entendi isso e falei: Senhor, obrigado pela tua graça ter me alcançado quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Obrigado, porque senão eu seria o pior dos pecadores. Eu seria pior que qualquer um aqui. Eu entendi que eu fui liberto e salvo pela graça de Deus. Que eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque eu sou filho de pastor, não é porque eu fui criado na igreja, não é porque eu sou bonito, perfeitinho, cheirosinho, não. Foi a graça de Deus que me alcançou. Quantos foram alcançados por essa graça, salvos, libertos, redimidos? É graça, irmãos, é favor imerecido. Ninguém aqui merece, ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo debaixo da graça de Deus. Então nós somos salvos ou condenados unicamente por uma coisa: ou por aceitar a graça ou por rejeitar a graça. Mas existe um pacto de aliança para permanecer nessa graça. Esse pacto de aliança, os termos da aliança é santidade. Diz aqui que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aí fica complicado, né? Santo e irrepreensível, como que eu posso ser santo e irrepreensível? Eu era filho da ira, eu posso me tornar agora um filho de Deus santo e irrepreensível? Será que nós podemos fazer isso por nós mesmos, irmão? Como é que a gente faz? Como é que isso se processa? Irmãos, a verdade é que realmente Deus faz isso. As mãos de Deus tornam santo aquilo que antes era comum. Foi isso que o Senhor falou para Pedro: não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Eu estou santificando os gentios agora, eles não são impuros. Eu estou santificando eles. Pregue para eles, deixa que eu vou santificá-los. Mas eles não entendem nada, eles vivem na idolatria, eles fazem coisas terríveis, cheios de feitiçaria. Prega para eles, deixa que eu santifico, é o que Deus está dizendo. Não despreze os gentios. Irmãos, nós não podemos desprezar ninguém. Então nós vamos começar a evangelizar como nós já fomos na rua. Nós vamos ainda para outros lugares. Nós vamos aqui para trás na ligação, onde fica ali, não sei quem já passou ali, um monte de gente sentada, bebendo, se drogando o dia inteiro. Nós vamos sentar com eles lá, nós vamos pregar para eles, porque eles são dignos do evangelho. Eles são dignos da salvação. E em nome de Jesus, alguns vão sair de lá para um dia estar aqui pregando a palavra. Sem bebedeira, sem droga, vida transformada, família restaurada. Nós vamos ver isso em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. É possível? É. Deus, Ele faz isso. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É assim a igreja. Os ricos, os sábios, segundo a carne, inteligentes, diplomados, poderosos, muitas vezes, pelo orgulho, desprezam ao Senhor. Mas nós que recebemos ao Senhor, Ele diz aqui, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu a mim e a você. Deus escolheu pessoas fracas, e Deus vai escolher ainda, Deus já escolheu e vai nos usar para separar e arrancar pessoas fracas, pessoas caídas, para envergonhar os poderosos, e vai colocar essas pessoas assentado entre príncipes. Verso 28 diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém pode se gloriar na presença de Deus, nem eu, nem você, ninguém. Ninguém pode se gloriar, a glória é de Deus sempre, é Ele que faz tudo em todos. Aleluia! Então Ele faz isso, isso é o que Deus faz, Deus é especialista disso. Agora, quais são os termos para essa mudança?
Qual é o nome que se dá para essa mudança que acontece no ser humano? O nome é santificação. O nome disso é santificação. E os termos da aliança, eles estão na palavra de Deus. Deus quer santificar a mim, a você, porque Ele vem buscar um povo que vive em santidade, um povo que ama ao Senhor. Deus nos chamou, irmãos, nesse tempo para pregar a sua palavra, anunciar o teu reino, o reino dele, nos deu o privilégio de sermos a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade, é um privilégio. Estamos realmente assentados com Cristo nas regiões celestiais, amém? Você precisa se ver dentro dessa identidade. Nós somos privilegiados, somos pessoas honradas pela graça e misericórdia de Deus. Deus nos colocou no lugar de honra. Essa honra não é a honra humana, mas diz a palavra do Senhor que no dia em que Ele voltar para levar o seu povo, a sua igreja, todo olho verá, toda língua confessará, e a Bíblia diz que há muitos primeiros que serão últimos, e muitos últimos que serão primeiros. Então há pessoas, segundo o mundo, né, que hoje são os primeiros, sentam na primeira fila, estão em exposição, na hall da fama, né, são poderosos, são ricos, né, têm milhares de seguidores, mas no dia em que o Senhor vier, eles não serão nada, porque rejeitaram a graça de Deus, mas aquelas pessoas simples e humildes serão honradas e estarão nas primeiras posições. Por que isso? Porque elas foram obedientes ao Senhor, simplesmente andaram em santidade, cumpriram o propósito de Deus. Não se trata do quanto nós fizemos na nossa própria força, mas do quanto nós amamos e obedecemos ao Senhor, do quanto nós fomos fiéis. Deus pode ter te dado 5 talentos, Deus pode ter feito algo extraordinário na sua vida e te dado muitas habilidades, mas Deus pode ter te dado apenas um talento só, uma coisinha só. Não tem problema, não fique com inveja. O que Deus quer é que você seja fiel a Ele com um talento só. É só isso que Deus te pede. Nós vamos começar a fazer esse evangelismo nas ruas, nós vamos começar a movimentar e irmos para as ruas evangelizar, e eu quero te dizer, você está habilitado para isso. Por quê? Porque se fosse para cantar, talvez muitos aqui não ia dar certo, irmão. Graças a Deus, que Deus não está preocupado com a sua afinação, Ele ouve a adoração do seu coração, amém? Existe alguma coisa entre a terra e o céu, irmão, que afina a sua voz para chegar no eterno, aleluia, aleluia, irmão, porque alguns quando abrem a boca, irmãos, é só para louvar a Deus mesmo, porque aí vai afinando, conforme vai subindo, irmão, vai afinando, porque aqui na terra está bravo, irmão, aqui na terra está ruim, não dá para você cantar aqui na frente, porque não dá, irmão, não está no teu negócio, cada um no seu quadrado, amém, irmão? Então, uns foram chamados para cantar, tem outros que foram chamados para dançar, né? A gente vê a Camila dançando aqui e outros, né? É uma maravilha, olha lá, desde criança ela dança lá, o nome do grupo era Mirim, como é que é? Adoração Mirim, irmão, essa menina era pequenininha, cresceu um pouquinho, brincadeira, né? Mas ela era bem menor, e criança ainda, e ela já dançava no Adoração Mirim, depois foi fazer balé e tal, e ela dança hoje em dia, irmão, é uma coisa linda, não dá para você fazer, irmão, fala a verdade, você é desengonçado igual eu, é ou não é? Aleluia, mas a gente quando dá videira, irmão, não tem essa não, eu danço videira do jeito que for mesmo, desengonçado, como for. A gente faz uma roda, irmão, na roda está tudo certo, a gente canta na roda, está tudo legal. Agora, irmãos, para o evangelismo, você só precisa ter 2 pernas, você só precisa ter 2 braços, você só precisa ter voz para falar, você não precisa de mais nada, você só precisa falar. Quem tem boca aí pode falar. Então você está pronto para evangelizar, acabou! Aleluia, não ponha barreira, você não precisa saber dançar, saber cantar, saber tocar um instrumento, você não precisa estar preparado para fazer um sermão, você não precisa nada disso, só precisa ir com a gente e você vai ver que Deus vai te usar. Amém? Deus quer te usar. Agora deixa eu te falar uma coisa, caminhando aqui para encerrar, que hoje tem a apresentação da Ayla, oh aleluia. Eu quero falar rapidinho aqui, só uma parte, depois a gente continua. Mas existem 3 pilares do trabalho ministerial
para santificar a nossa vida. Porque existem pelo menos dois aspectos aí da santificação. Existe o aspecto do trabalho humano na santificação e o aspecto do trabalho divino da santificação. Há uma obra divina, há um trabalho divino, há algo maravilhoso que eu vou deixar para outro domingo. Mas eu quero falar sobre o teu papel e o papel do ministério, pastores, mestres, evangelistas, enfim, todos que estão trabalhando para a santificação da igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 28 e 29. Põe aqui na tela, por favor, Colossenses 1, 28. Está aí. Este Cristo, vamos ler junto? Este Cristo, nós anunciamos, advertindo obrigado. A todos, e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Deus quer nos apresentar, né, perfeitos em Cristo, ou seja, irrepreensíveis, em santidade e irrepreensíveis. Irmãos, eu quero te dizer que o padrão de Deus é elevado mesmo. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. O padrão dele é elevado. A igreja precisa viver em santidade, pregar santidade, andar em santidade. No meio desse mundo corrompido, no meio desse mundo mau, no meio de tanta corrupção, a igreja está posicionada em santidade. Ela tem que ser a porta-voz da verdade, da retidão, da santidade em nome de Jesus. Amém? Crente em Jesus não está envolvido com pecado, não está envolvido com pornografia, não está envolvido com a traição do homem ou da mulher casado. Crente em Jesus, irmãos, não está envolvido em mentira, em fofoca. Crente em Jesus, se ele comete isso, irmãos, é um deslize e ele precisa se arrepender imediatamente para conservar a sua vida em Deus. O propósito de Deus é apresentar toda pessoa perfeita em Cristo. E isso pode gerar na gente uma crise de desistência. Fala, é impossível, não dá. Principalmente quando a gente tem anos de caminhada e a gente ainda assim se pega falhando, pecando, errando. Ou será que nós aqui que temos muitos anos de igreja, a gente não falha mais, né? Não erra mais. Você nunca fica incrédulo, nunca fica irado, nunca sai do sério, nunca tem vontade de esganar alguém, nunca. Quem está nesse nível aí de perfeição? Não? Quem erra e peca como eu aí, mesmo depois de anos, ainda falha aí bastante. E de vez em quando fala, Deus me ajuda, me perdoa. Pois é, irmão, todos nós estamos nessa jornada, buscando sermos perfeitos em Cristo. Mas eu falei que existem 3 pilares de trabalho ministerial. Esses 3 pilares aí, está aqui nesse texto: anunciar, admoestar e ensinar. Paulo disse nesse texto, este Cristo nós anunciamos. Primeira coisa, o trabalho de Jesus, o trabalho de Paulo é anunciar a Cristo. Cristo precisa ser anunciado. Não vai haver um povo santo, não vai haver uma vida santa, não vai haver pessoas santas, ou não haverão pessoas santas se Cristo não for anunciado. Ainda no meio de um povo ímpio, num povo pecador, ainda no meio de um povo idólatra, feiticeiro, quando Cristo é anunciado, as coisas começam a mudar lá. Mas se Cristo não for anunciado, nada acontece. O primeiro pilar é anunciar a Cristo. Talvez as piores pessoas, as piores famílias, talvez aquelas pessoas que estão lá caídas pelo chão, elas ainda não mudaram porque ainda não foi anunciado Cristo para elas. Mas a igreja de Jesus vai anunciar Cristo, amém? Paulo trabalhava nesse primeiro pilar, anunciar Cristo. É preciso anunciá-lo. Se ele não for anunciado, não há transformação de vidas, não há mudança de pecadores. Mas quando ele é anunciado, começa a obra. É o começo, é o início. Não acaba aí, é preciso continuar a obra. E aí vem o segundo trabalho, que na minha versão, não é essa, é uma palavra chamada admoestar. Admoestar. Aqui essa palavra já está traduzida.
e eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas aqui está advertir. Mas o terceiro pilar é ensinar. Ele diz que era anunciar, advertir a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Então, o trabalho de Deus, o trabalho do ministério pastoral, né, evangelista, mestres, é anunciar, admoestar ou advertir e ensinar. O ensino, irmãos, é uma chave poderosa. O que eu fiz nessas pregações todas foi um ensino sistemático, que realmente abriu a mente de algumas pessoas para a importância da santidade ao Senhor, de como Deus valoriza a santidade, de como que isso é sagrado, de como nosso Deus, Ele é santo e realmente Ele quer um povo santo separado para Ele. Eu espero que aqueles que ouviram tenham guardado isso profundamente no seu coração. Eu espero que aqueles que não ouviram possam assistir lá no canal, no YouTube, pegar e assistir essas mensagens. Foi um trabalho de ensino. O trabalho da escola bíblica dominical é um trabalho de ensino. O trabalho da escola ministerial Lidere é um trabalho de ensino. Bem-aventurados são os mestres, aqueles que têm o dom de ensinar, a paciência de ensinar. Por quê? Porque eles não só pregam a palavra, anunciando a Cristo, mas eles esmiuçam, eles vão na profundidade da palavra, né? Eles gostam de ir nos detalhes, esmiuçar. É a característica de um mestre, né? De um professor que gosta de pegar e explicar as coisas com detalhes, gostam das riquezas, gostam de ir no profundo e explicar isso. E quando esses mestres trabalham, geram nas pessoas um entendimento que gera a santificação. Para que haja a santificação, o apóstolo Paulo diz que ele ensinava a cada um em toda a sabedoria. Ele ensinava com a sabedoria de Deus, e é isso que os mestres precisam fazer, ensinar com a sabedoria de Deus. Quantos estão entendendo, amém? Então, o pilar do meio, que é admoestar, onde eu quero me deter um pouco mais agora, de todos esses três aí, é o que mais nos incomoda. Escute bem agora, eu quero encerrar aqui. O que mais nos incomoda, e o mais difícil, irmãos, é a admoestação. Paulo diz aqui que ele trabalhou para a santificação, a fim de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Põe aqui o verso 29 rapidinho para a gente fechar e eu voltar para a admoestação. Ó. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está dizendo, irmãos, que o poder de Cristo operava nele de maneira poderosa, para ele trabalhar para a santificação da igreja, para que a igreja fosse apresentada perfeita. Então ele se esforçava ao poder de Deus em nós, mas há um esforço humano, um trabalho humano. Tá? Então, o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta, apóstolo, estão trabalhando, estão se esforçando para produzir uma igreja que ande em santidade. Há um poder de Deus sobre nós, operando para o ensino, para anunciar a Cristo, para trazer as pessoas, ensiná-las. Agora, nesse trabalho, nesse empenho, nesse esforço, existe um pilar que é admoestar. Pode voltar no verso 28. Então esse admoestar, que é o mais difícil, que é o que mais nos incomoda, tem uma razão e um motivo. O que significa admoestar, irmãos? No dicionário, admoestar é avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, pensar e etc. Olha o que é isso. Admoestar é avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, pensar e etc. Às vezes, irmãos, o nosso trabalho pastoral é esse trabalho não só de anunciar a Cristo ou de ensinar, né, a palavra, mas é um trabalho de admoestar.
Esse aqui, irmãos, é difícil para nós e é difícil para quem recebe. Porque admoestar, irmãos, é quando a gente tem que confrontar as pessoas, avisando a elas de que o modo de agir, o modo de pensar, o modo de se conduzir, às vezes até o modo de se vestir, está errado. Quando a gente tem que entrar na admoestação e nós temos que repreender as pessoas e avisá-las, olha, está incorreto, você está agindo de maneira errada, você está pensando de maneira errada, você está tendo uma ideia errada, aí é que a coisa fica difícil. Tem mais, pastor? Sim, tem. Dentro da ideia ainda, do significado da palavra no dicionário, admoestar também significa censurar e repreender. Censurar e repreender. Então imagine, irmãos, o que Paulo está dizendo é que o trabalho, o empenho, o esforço dele para gerar santidade na igreja envolvia esse pilar de censurar, repreender, avisar as pessoas da incorreção do modo delas de andar. Irmão, não tem coisa mais difícil para nós do que ter que ter uma palavra de correção. Era muito melhor a gente ficar aqui só falando de coisa legal. Irmãos, falar de coisa gostosa, falar de piada, falar de coisa divertida, era muito melhor, irmão. Mas quando a gente tem que pregar correção, quando a gente tem que chamar e confrontar diretamente uma situação, irmãos, aí a coisa fica difícil. Por quê? Porque é desconfortável. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, embora o nosso trabalho seja avisar você, o nosso trabalho seja te censurar e te repreender para que você alcance a santidade, eu quero te dizer que todo verdadeiro pastor, ele tem a obrigação de te criticar, te censurar e te repreender. Esse é o trabalho pastoral. Por mais difícil que seja, eu quero te dizer que eu estou aqui, os pastores estão aqui, os líderes levantados estão aqui para te censurar, te criticar e te repreender. Nosso trabalho em Deus não é passar a mão em você, não é aliviar, não é lamber a tua ferida sempre. Há um trabalho de cuidar, há um trabalho, de amparar, de ajudar, mas também há um trabalho de admoestar no Senhor. Quantos estão entendendo, amém, querido? E esse trabalho, irmãos, eu sei que é difícil para nós e é difícil para você, é difícil suportar, a Bíblia diz isso. A repreensão nunca, a princípio, ela é agradável, irmãos, ela desce amargo. Eu me lembro de um dia que eu preguei uma mensagem aqui. Quando acabou a pregação, lá embaixo, uma pessoa que não está aqui mais na igreja, mas que era muito experimentada na palavra, ela me procurou e falou, eu queria falar sobre essa palavra hoje, da noite. Eu falei assim, eu pensando comigo, uau, que bênção, que maravilha, Deus deve ter feito algo maravilhoso, uma palavra deve ter testificado, uma coisa linda, Jesus, vai falar comigo, amém. Ela falou comigo, queria te dizer que essas palavras que você tem pregado está muito fraca, está tão fraquinha, sabe? Não estou me alimentando não, vou falar a verdade, eu não estou me alimentando aqui na igreja não, está fraco, você pode melhorar muito, busca mais a Deus e vai melhorar. De repente vocês estão pensando assim, eita, que mulher rebelde, inconveniente, não. Eu quero te dizer que esse trabalho aí foi o trabalho de me melhorar. Ela veio e falou para mim, ela não falou para A, não falou para B, não falou para C, não foi reclamar do pastor, não foi falar mal na rede social, ela falou para mim, falou, pastor, você pode ser melhor, você pode pregar melhor, eu não estou me alimentando aqui, eu quero me alimentar aqui, eu sou dessa igreja. Eu falei, obrigado por essa palavra, irmão, aquilo desceu, irmão, me arrebentou, mas pensa, irmão, no desconcerto que eu fiquei, Jesus, será que eu nasci para isso? Aí me bagunçou todo, eu falei, eu nasci para isso mesmo, Senhor amado, eu tenho que melhorar muito, agora lascou, agora é o que eu vou estudar, eu vou ter que estudar dobrado, vou ter que ler mais a Bíblia, vou ter que orar mais. Aquela palavra eu nunca mais esqueci, foi uma palavra de admoestação, de confronto. Toda palavra de admoestação, irmãos, ela desce amargo, irmãos, ela desce difícil, irmãos, o negócio é terrível, é aquele rolo que Deus mandou o profeta engolir, engole o rolo.
Lembra disso? Quem lembra aí? Engole o rolo, o negócio vem amargo, mas depois não fica doce. Não é isso que diz lá? Desce amargo, mas depois fica doce. Aleluia, irmão. Eu sei que às vezes é difícil, desce amargo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que todo verdadeiro pastor vai te criticar, vai te censurar, vai te repreender para o teu próprio bem. Mas eu quero dizer que toda ovelha verdadeira vai aprender a amar o pastor por causa disso. Porque toda verdadeira ovelha ama quando é repreendida. Não no início, não na hora, mas depois ela fala: pastor, obrigado por ter me corrigido, porque eu estava no caminho errado. Eu estava no caminho que não era legal, eu não estava sendo exemplo, eu não estava sendo referencial, não estava direito, pastor, Deus te usou, obrigado, continua corrigindo, continua sendo zeloso, porque o trabalho nosso no Senhor é um trabalho como o de Paulo, é um trabalho de anunciar, é um trabalho de ensinar, mas também é um trabalho de admoestar, ou seja, um trabalho de repreender no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Se você é a ovelha verdadeira, eu queria que você realmente desse graças ao Senhor por toda a repreensão que você já recebeu, por todo o confronto, por toda a correção, por toda a palavra dura, porque é essa palavra que trabalha em nós para nos apresentar perfeito em Cristo. Ei, escute só, o que a palavra diz em Hebreus, é que se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Porque o bastardo é aquele que não tem um pai para corrigir os seus erros. Ele vive conforme ele quer. Mas eu quero dizer que quem tem filho, tem pai e mãe para botar ordem, para corrigir. Em nome de Jesus, nessa casa tem paternidade espiritual. Nessa casa tem paternidade espiritual para dizer: isso está errado. Ei, sai desse caminho, anda em santidade, porque Deus nos chamou para viver em santidade. Deus nos chamou para viver num caminho mais excelente. Deus nos elegeu para nos apresentar santos e irrepreensíveis diante dele. Quantos vão suportar essas palavras aí em nome de Jesus? Quantos vão suportar o confronto? Quantos vão suportar a correção? Oh, meu Deus! Quantos vão realmente suportar a disciplina? Quantos vão querer amar a Deus quando Ele usar pessoas para te dizer: ei, você está errado, cara, em nome de Jesus, se arrepende, sai dessa vida, rapaz, para com esse negócio. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Não se ofenda quando for corrigido e admoestado, é para o teu bem, é para o teu crescimento. Esse é o nosso trabalho no Senhor. Todo pastor verdadeiro vai te censurar, vai te criticar, vai te repreender. É a voz profética que chama ao arrependimento, que pergunta: ei, cadê você? Te vejo todo dia pontualmente, malhando e cuidando do corpo, mas não te vejo cuidando do espírito. Cadê você? Por que você cuida tanto assim do seu físico, mas não te vejo num culto, não te vejo buscando a Deus, não te vejo na escola bíblica, não te vejo no lidere? Você nunca tem tempo para Deus, mas tem tempo para cuidar do corpo. Meu Deus, cadê a igreja? Cadê aqueles que vão buscar a Deus? Cadê aqueles que vão mergulhar em Deus até que nada mais importe? Não significa esquecer do corpo, muito pelo contrário, significa que o cuidado do espírito é prioridade na minha e na sua vida. E eu já falei em nome de Jesus, eu não vou sossegar enquanto eu não ver a igreja com gente orando e as academias lotadas. Por quê? Porque todas as horas, manhã, tarde e noite, as academias estão lotadas, mas as igrejas estão vazias. Só no domingo que as pessoas vêm na igreja. O que é isso, irmão?
Que caminho é esse que nós estamos andando? Então o nosso corpo precisa malhar, precisa estar sarado, precisa se exercitar. Tem que ser todo dia, né? Tem gente que é de domingo a domingo, irmão, todo dia. Mas na igreja orar, isso aí não precisa muito, né? Para que tanto esforço assim para Deus? Basta o domingo, 2 horinhas, está muito bom. E se atrasar um pouco, pastor, o senhor fala muito, hein? Demora demais, já está me cansando. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, levante suas mãos aí, coloca a sua vida. Coloca a sua vida diante do Senhor aí, em nome de Jesus.